Oi, mais um PostoCast. O Cindy Postos tem o prazer de trazer para nosso bate-papo o jornalista Luciano Clever. Luciano Clever é um tradicional jornalista do nosso estado, tendo trabalhado em vários veículos, possui um podcast e está nos dando a alegria de falar no nosso. Então, queria que ele se apresentasse um pouco, dissesse a sua origem e logo depois eu vou fazer uma pergunta. Tu tem 30 segundos para falar de ti. Ok, meu nome é Luciano Clever, você já disse, né? Sou jornalista, sou radialista, fiz teatro, gosto de política e tenho um programa que pode ser tido como um podcast diário que vai nas minhas redes sociais Café com Clever. Então já trabalhei na Rádio Assunção, na Rádio Paraíso, na Rádio Educadora, na Rádio Tupinambá, lá de Sobral, na Ceará Rádio Clube, trabalhei na TVE, aqui em Fortaleza e também no Diário do Nordeste. E faço também programas de rádio para campanhas políticas e assessoria e consultoria política. Como vocês veem, ele é especialista em política e gosta de falar sobre esse assunto. Então, vamos direto ao assunto, Luciano. Como você vê o jornalismo político tanto no país como no nosso estado no momento? Olha, o jornalismo político é complicado. Assim como todo jornalismo, existe uma distorção, eu acho, de uns tempos para cá. O Milor Fernandes caricaturava, né, que dizia assim, que jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Então, de um certo modo, eu venho fazendo jornalismo porque eu estou sempre na oposição. Na época do governo Bolsonaro, eu fiz o inverso e todo mundo dizia, olha, você ganha dinheiro e tal, não quero ganhar. Porque assim, eu via que todo o jornalismo se juntou e fez o que se chama de consórcio. E se fizesse isso em todos os outros, até concordaria. Mas houve uma coisa completamente diferente, como se houvesse um inimigo, não era simplesmente um presidente da República que deve ser criticado. Se eu não me engano, uma frase atribuída a Karl Marx diz que o jornalismo, a imprensa, é o cão de guarda da sociedade. Então tem que estar realmente nos calcanhares dos poderosos. Lamentavelmente, com a chegada de Bolsonaro a poder, o que é que aflorou? Aquilo que todos nós sabíamos é que as redações todas, na sua grande maioria, talvez 90 e poucos %, é feita pela moçada da esquerda. Conta-se essa história, né, que na época do regime militar, o Roberto Marinho dizia, deixe que eu seguro os meus comunistas, porque era um pessoal que escrevia bem, estava lá no jornal O Globo, escrevia de acordo com o que o dono quisesse, e fazia jornalismo, né? Deixa eu fazer uma parte, Luciano. Você citou Roberto Marinho, eu vou citar um grande nome da imprensa aqui, não como jornalista, mas como empresário, fundador do Diário do Nordeste, TV Verdes Mares, que é o grande Edson Queiroz. Ele tinha uma frase muito ligada a isso que você está falando aí do Roberto Marinho, que ele falava o seguinte, para eu fazer televisão, eu preciso de homossexual. Para fazer jornal, eu preciso de comunista. Isso era uma frase que o Edson Queiroz dizia às gargalhadas no tempo que não havia esse policiamento tão grande de chamar a pessoa de homossexual, de preto ou branco. Hoje em dia, a gente é policiado, não é isso? É, total. Porque assim, a própria sociedade veio, né? A imprensa tem uma coisa, Globo, que a gente estava falando, né? Imagina que a sociedade é aquilo que está na Globo, né? E a sociedade brasileira como acho que em todo canto, é tradicional, é conservadora, nós somos de origem católica, judaico-cristão, somos todos cristãos, e às vezes muitas coisas que a Globo faz, a gente faz é ficar assim, a sociedade, né? Eu nem me coloco isso, mas o grosso que faz. Mas eu ia falando do jornalismo, o que é que aconteceu? Aflorou aquela história da esquerda, que viu no Bolsonaro a extrema-direita, porque no Brasil a gente deu um salto, né? Sempre tinha esquerda e ninguém se assumia como de direita. Tinha-se vergonha de se dizer que era de direita. Todo mundo era da direita, na verdade, mas a imprensa não dizia como isso, né? Ou era esquerda ou era alguma outra coisa, né? Centro, né? Não é da esquerda. Depois, quando chega Bolsonaro, houve um pulo, aí passou, não, é extrema-direita, né?
O que é que nós Aliás, vimos? O Lula, uma época, vibrou porque disse que nós só temos candidatos de esquerda. Não sei se você deve se lembrar dessa fase. Lembro completamente, né? E vibrou quando disse que colocou um comunista no STF, exato. Outra já. Bom, aí você disse que quando apareceu o Bolsonaro, eu cortei. Eu tô aqui no podcast aqui, estão ligando aqui, deve ser importante, mas vamos lá. Então, quando apareceu o Bolsonaro, começaram a fazer, em vez de jornalismo, começaram a fazer militância. Porque eu não defendo, nem cobro de nenhum colega, porque eu não quero que cobre de mim, a tal da imparcialidade no jornalismo. Isso é um mito, isso não existe. E não deve ser buscado, eu acho até que não. Eu sou um cara apaixonado. Agora, o que eu não posso é fugir aos fatos. O que o jornalismo tem que buscar e ter compromisso é com, a verdade, e 2, a objetividade. Então o jornalista não tente a neutralidade, nem busco isso, nem cobro dos colegas, nem mesmo a neutralidade. Eu entendo que cada um de nós temos a nossa ideologia, a forma de ver o mundo, e isso vai impregnar, até o nosso bom dia está impregnado com essa ideologia. Muito mais um texto que você coloca ali as suas emoções, o seu modo de pensar. Não cobro disso. Se há um profissional, uma categoria que se exige a imparcialidade, é do juiz. E nem esses estão mais seguindo. Aliás, tem um estudo que não tem, mas assim, ele tem que se esforçar, o juiz, né? Pelo menos se esforçar. Tem um estudo que diz assim, se as tantas sentenças feitas hora tal, são favoráveis, outras são rigorosas. Se o juiz está com fome, ele é mais rigoroso, né? Então essa imparcialidade também é um mito, mas se há um profissional que tem que buscar a todo custo a imparcialidade, é o juiz, porque é aquele que há duas partes, né? Ele vai arbitrar sobre duas partes. Mas, Luciano, uma parte que acusa, uma parte que defende, e ele tem que fazer... Os juízes hoje não sabem o que é ser juiz. Concorda? Eu acho que sabem, fazem de propósito. Você é cruel, né, Luciano? Eu acho que não há incompetência, eu acho que há até competência demais. Então, vamos lá, a imprensa cresceu porque a grande imprensa já fez campanha contra Bolsonaro. Antes de Bolsonaro assumir, se dizia, Bolsonaro vai dar um golpe. Desde antes dele assumir. Bolsonaro não deu golpe, Bolsonaro assume. Vai dar o golpe. Bolsonaro vai dar o golpe. Bolsonaro não deu, mas no próximo ano dá. Não deu. Não, mas quando teve perto, não dá. Quando ele perder as eleições, vai dar. Não deu. E agora diz, ele deu. Não é deu. Ele tentou dar o golpe. Hoje mesmo, que dia é hoje? Dia 21, quinta-feira. 21 de novembro. 21 de novembro. 2024. Não sei se vocês já sabem, saiu agora o indiciamento, acho que acho que vai ser um batalhão, né? Do Exército. Foi indiciado pela Polícia Federal e assim juntando um bocado de coisa que ao fim e ao cabo eu acho que querem chegar a Bolsonaro. Então criou-se na imprensa e também no judiciário, que aí o judiciário fugiu da imparcialidade e entendeu assim, como foi construída aquela história das narrativas, né? Foi construído que Bolsonaro é um golpista, a qualquer hora ele daria o golpe. Então nós temos que defender a democracia. Só que eu não vejo, não entendo como você passa por cima, você tem que matar a democracia para salvar a democracia. Parece até aquele discurso evangélico, né? Então tem que morrer para ressuscitar, como se fosse a democracia um Cristo da contemporaneidade. Você tem que, vou matar a democracia para nos salvar. É uma coisa doida. É o que entende hoje a grande maioria da imprensa de que a democracia está em perigo. Aí eu gosto sempre de brincar, Luciano. O que é que você acha? Que a nossa democracia é tão frágil assim, para estar sempre em perigo? O que é que você responde? Eu também fico me perguntando, olha, realmente, essa mesma coisa pergunta, difícil. Como é frágil essa democracia. E você pode até imaginar assim, não, realmente a democracia é uma coisa frágil, porque está dentro de nós esse ímpeto de mandar no outro. O homem tem esse ímpeto. De novo, Milor Fernandes. Ele disse assim, democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Resumindo, é isso daí. Mas por que nós encontramos a democracia? Para que nem você mande em mim, nem eu mande em você.
para que nós tenhamos um consenso na democracia e aqui um governo em que a maioria elege legitimamente, um governo sobre o qual não pare qualquer dúvida sobre a legitimidade das eleições, e essa bagunça toda que hoje nós vemos no Brasil, aqui sou eu que digo, a causa fundamental está no STF, no TSE, que ao ver esse clamor, mesmo que não haja sequer uma menor possibilidade de risco nas urnas, tecnicamente falando, tecnologicamente e moralmente falando, que não fosse possível que nem as máquinas falhassem e que nenhum ser humano tivesse condições de fraudar, mesmo assim, como há um certo incômodo em grande parte da sociedade, o sistema teria que ser revisto. O sistema eleitoral, o processo eleitoral tinha que ser revisto. Mas como que fazer? Já tem propostas para isso. A impressão do voto, como acontece na Venezuela. O processo da Venezuela é melhor do que o nosso. Porque você tem o voto e tem a impressão do voto. E uma pergunta, Luciano. Tudo isso a gente sabe. Por que os poderosos, entre aspas, não entendem que isso tem que ser feito? Qual a razão? Eu acho que eles entendem. Aí, achando que eles entendem, eu fico entendendo também que há uma má fé por aí. Por que eu digo isso? Quando lá na década de 90, quando tentaram criar a urna eletrônica, houve uma comissão e era uma coisa nova e a iniciativa partiu do eleitoral. Então, dada todo o aparato tecnológico, nós temos agora que dar vida jurídica. Temos que ir para o Congresso, temos que convencer os congressistas e aí tornar isso vivo, né? Enquanto está só ali, se não tiver a lei, não está vivo ainda, né? Está nascendo. No nascimento disso, na proto-história da urna eletrônica, surgiu uma minuta vinda do próprio Tribunal Eleitoral. Isso está em livros. Aliás, o doutor Djalma Pinto acaba de lançar um livro chamado Voto Impresso, o Direito ao Voto Impresso. Baseado não nas coisas dele, eu quero trazer um debate. Como houve uma paixão enorme, eu quero trazer um debate acadêmico. Por que eu estou dizendo isso? Que para convencer aqueles que iriam ser votados, tanto o executivo quanto no legislativo, eles disseram, não, haverá a impressão do voto e haverá uma apuração pública. Quer dizer, inicialmente foi o Tribunal Superior Eleitoral que propôs isso. E depois, reiteradas vezes, isso foi negado. Quando o povo, por meio do Congresso, tentou dizer, nós queremos o voto impresso. Por que se nega? Porque é complicado. Não, está aí na Venezuela. Porque se fosse coisa difícil de... Não, a Venezuela faz. Mas na Venezuela houve uma fraude. Sim, porque é uma ditadura. O que acontecia na Venezuela? Por ser ditadura, se o Antônio José, meu adversário, é forte, eu torno ele inelegível, prendo, arrebento e não deixo ele se eleger. Isso é típico de ditadura, então. Ditadura. Aí ele não precisa fraudar a eleição, ele basta tirar os adversários. Mas o povo cansou tanto que chegou um momento que se colocasse A, B ou C como candidato, eles iriam votar qualquer contra um ganharia, qualquer Aí, um. neste caso, ele não deu a contagem dos votos e para o mundo inteiro ficou claro que houve uma fraude. Se houver uma fraude nas eleições do Brasil, Nossa Senhora me defenda de eu dizer que há essa possibilidade que eu posso ser preso como algo ativista antidemocrático. É isso que se diz. Não poderá acontecer. Nunca houve, nunca haverá, porque o sistema não permite, não há auditagem. Por mais que se diga que o sistema é auditável. E eu vou chamar a atenção para você que é empresário e para quem entende da administração. Quando você faz uma coisa, você quer auditoria na sua empresa. Até uma conta bancária você audita. Até uma conta bancária. Mas outra coisa assim, digamos assim, você tem um posto de gasolina. Então você tem os frentistas, tem os administradores e você de vez em quando faz auditoria para ver se não está havendo alguma irregularidade, algum roubo. Isso é normal. Você manda o frentista auditar... A pergunta, você manda o frentista auditar as atividades do frentista? Nunca. Pois o TRE é quem audita as atividades do TRE. Luciano, um stop. Nós estamos terminando essa primeira parte.
Você vai ter a chance de assistir ao Luciano na parte 2 desse nosso podcast. E a minha pergunta é, voltando à imprensa. O nosso público, que é o dono do posto de gasolina, o frentista, o gerente, são pessoas de vários níveis sociais. Como você pode explicar para esse nosso público onde está a verdade na imprensa do Ceará?